Deus pelo convite que nos foi feito. Para a nossa meditação da manhã, nós pensamos naquele trecho belíssimo de todos nós conhecido, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vemos aquele momento que nos diz, todos vamos recordar, que é muito conhecido, mas todas as vezes que nós lemos aquilo, parece que nos arrepia, né? Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, estando reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas do seu rebanho, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei àqueles que estarão à sua direita: sede bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava no cárcere e me fostes ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que estavas nu e te vestimos? Quando é que estavas com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Nu e te vestimos, sem teto e te alojamos, doente ou no cárcere te fomos ver? E o rei lhes responderá dizendo: em verdade, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então ele dirá aos que estarão à sua esquerda: ide, malditos, para o fogo que vos foi preparado pelo diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, estava sem teto e não me alojastes, estava doente e não me visitastes, estava no cárcere e não me fostes ver. E eles responderão dizendo: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, nu e não te vestimos, sem teto e não te abrigamos, doente ou no cárcere e não te fomos ver? E ele responderá dizendo: toda vez que deixaste de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então nós sabemos que esse fogo preparado pelo diabo e seus anjos é uma alegoria, uma simbologia da consciência de culpa que queima, que devora. O espírito se sente tão aflito, tão atormentado pelas culpas que carrega, que enquanto ele não ressarce os seus débitos, ele não sai das trevas interiores, onde haverá o pranto e o ranger de dentes. Felizes aqueles que, entendendo o convite do amor, não importa qual seja a religião que carreguem, levam consigo essa bagagem de caridade e de amor ao próximo. Com relação a esse trecho, nós podemos ler uma historinha muito linda do Leon Tolstói,
que se encontra no Livro das Virtudes, que dá uma explicação muito boa a todos nós, que conta o seguinte, que nós sabemos que o Tolstói era russo, né? Se converteu ao espiritismo em meados do século XIX, início do século XX, por aí. E aí ele conta o seguinte, que havia um sapateiro chamado Mikhail. E o Mikhail, ele tinha aprendido o ofício ainda jovem e nunca faltava serviço a ele, nem faltava como ele sobreviver, porque ele fazia um serviço muito bem feito, consertava botas, sapatos e não cobrava caro, usava material de qualidade. Então, sempre tinha serviço, nunca faltava. Mas o Mikhail tinha tido um sofrimento, porque quando jovem, ainda aprendiz de sapateiro, já casado, todos os seus filhos foram morrendo. E quando ele terminou o ofício de sapateiro, que ele pôde abrir a sua própria oficina, a esposa dele morreu e ele ficou com um filhinho de 3 anos. A primeira ideia dele foi de levar o filho para ficar morando com o cunhado e a irmã, né? Morar com os tios. Mas aí ele pensou assim, não, mas ele vai sofrer muito, porque o menino tinha 3 anos. Ele vai sofrer muito longe de mim, melhor ele ficar comigo mesmo. E cuidou daquele menino, criou aquele menino, até quando ele já rapazinho, começou a poder ajudá-lo na arte de sapateiro. Quando ele o estava ajudando, ele ficou doente, morreu em 1 semana. Nossa, o Mikhail sofreu terrivelmente por causa disso. Sofreu demais. Aí ele ficou descrente. A revolta tomou conta do coração dele, se afastou da igreja que ele frequentava, se afastou de tudo, não acreditava nem em Deus mais. Aí, um dia, numa época de Páscoa, um amigo dele, que era um peregrino que viajava pelo mundo, foi visitá-lo. E conversando com ele, perguntou como que ele estava. Ele respondeu, eu não estou muito bem, não. E contou os sofrimentos da vida dele. Minha vida é só sofrimento, agora eu estou sozinho, não consigo ficar bem, estou revoltado com tudo que me aconteceu. Aí o amigo então lhe disse, olha, tudo que Deus faz é bom e justo. Você precisa compreender que se ele levou o seu filho foi por um bem maior. E não fique revoltado assim. Você sabe ler, Mikhail? Aí o Mikhail disse que sim. Ele falou, remédio para você é ler o Novo Testamento. Você vai ler o Novo Testamento que você vai compreender ali a bondade de Deus. Aí despediu-se, o Mikhail resolveu fazer isso. Comprou o Novo Testamento. A princípio ele tinha pensado em lê-lo nos dias de folga. Mas ele começou a estudar aquele Novo Testamento, ele começou a gostar tanto que ele começou a ler todos os dias. Depois que terminava o trabalho, ele mantinha a lamparina acesa e sob a luz da lamparina ele lia. Ele morava, a casa dele, a sapataria, ficava como se fosse um porão. Debaixo da calçada, a calçada ficava mais alta do que o andar dele. Tinha uma janelinha que iluminava a sua casa, por onde ele via as pessoas que passavam, mas ele só via das pernas para baixo, os sapatos e as botas. Então ele conhecia todos os sapatos e botas que passavam, porque a maioria tinha consertado, ele sabia quem que era o dono do sapato, né? E ele gostando tanto daquela leitura, ele foi acalmando a mente dele, ele foi adorando ler aquele Novo Testamento. E da revolta, ele partiu para a compreensão, para a serenidade.
E um dia ele estava lendo sobre a casa sentada na rocha, quando Jesus disse que aquele que tivesse a casa sentada sobre a rocha viriam as tempestades e a casa ficaria firme sobre a rocha. Então ele pensou com ele, como é que será que eu ficaria? Será que minha casa está sobre a rocha ou na areia? E ficou se analisando. Não, eu tenho que estar com a casa sobre a rocha. Eu vou gostar muito se a casa estiver sobre a rocha. Aí ele tinha pensado em parar, mas ele estava gostando tanto que ele seguiu em frente. Aí leu sobre o centurião romano, foi lendo, aí chegou naquela passagem quando na região de Jerusalém, na casa de Simão publicano, a mulher, que nós sabemos ser Maria de Magdala, entrou lá na casa no meio da festa e banhou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E ele ficou depois analisando aquilo, falou, nossa, mas como que aquele publicano tratou mal o Senhor? Nossa, se eu tivesse alguém que me visitasse assim, um hóspede como Jesus, eu ia fazer tudo para que ele fosse o mais bem recebido possível. E ficou pensando naquilo. Aí ele foi dormir, e no que ele apagou a lamparina e começou a dormir, de repente ele acordou escutando uma voz no ouvido dele, me caiu, prepare-se, porque amanhã eu virei te visitar. Ele acordou de madrugada, ficou com aquela impressão, meu Deus, será que foi um sonho ou foi de verdade esse negócio, né? E aí ele levantou, pôs um mingau para esquentar, uma sopa de repor, chá para ferver no samovar, arrumou a mesa e começou a costurar as botas, os sapatos, mas toda hora ele olhava pela janela para ver se vinha alguém, né, visitá-lo. Ele estava esperando que fosse Jesus que viesse visitá-lo, pela impressão que ele ficou. E aí ele olhava toda hora, costurando, e estava nevando, era um frio. E aí pela janela ele viu umas botas conhecidas, surradas, que ele já tinha costurado várias vezes, que era de um senhor idoso, que era um soldado aposentado, já velhinho, que morava por caridade numa casa nas proximidades, e ele estava limpando a neve. E aí chegou uma hora que ele ficou muito cansado, colocou a pá, encostou na parede, cansado. Aí ele olhando aquele velhinho falou, nossa, coitado, num frio desse, ele deve estar morrendo de frio. Subiu a escadinha e chamou, Stepanovitch, vem aqui, vem tomar um chá quentinho, que eu tenho um chá aqui no fogo, desce. Aí o velhinho desceu e falou, ai, desculpa, estou sujando sua casa de neve. Falou, não tem problema não, vou ter que varrer mesmo. Entra, sente-se, aqueça-se. E pegou o chá, preparou, e viu que o Stepanovitch tomou aquele chá com prazer, e terminou a primeira chávena, mas ele percebeu que ele ainda tomaria uma segunda. Então falou, não, toma mais um pouquinho que tem mais. E colocou aqui mais chá. Aí na terceira vez, né, ele falou assim para o Stepanovitch, Stepanovitch, você acredita em Deus? Ele falou, eu acredito, mas eu não sei ler, não. Ele falou, pois é, me aconteceu uma coisa tão estranha essa noite, eu tive quase que uma certeza de que Jesus estava me dizendo que ele viria me ver. Hoje, toda hora, estou olhando pela janela para ver se ele vem. Você sabe, Stepanovitch, que Jesus, ele escolheu os seus seguidores, os seus discípulos, em pessoas que eram quase como nós, pessoas simples, humildes,
E ele foi educando e transformando essas pessoas e as fez seus discípulos. E ele consolava os sofredores, ele levantava os paralíticos, dava vista aos cegos. Aí o Stepanovich começou a chorar, né? Falou, nossa, me caiu. Além de você me servir um chá quentinho, você está consolando a minha alma. Como são bonitas as suas palavras. Agradeceu e foi embora. E ele voltou para as botas e os sapatos, costurando, olhando pela janela, de vez em quando. Aí chegou uma hora no dia que ele viu uma senhora magrinha carregando um bebê no colo, e ela estava sem blusa de frio nenhuma, estava usando roupa de verão e tremendo. A hora que ele viu aquilo e o bebê chorando, ele falou, nossa, coitada, deve estar com muito frio. Subiu lá e chamou aquela senhora, desce aqui, vem se esquentar um pouquinho. Aí, conversando, falou, vem, assim você pode amamentar seu bebê sossegada. Ela falou assim, eu nem tenho mais leite, eu não consegui comer nada. Fazem 8 meses que o meu marido foi levado pelo exército e comentaram que iam dar um soldo, mas faz mais de 3 meses que eu não recebo nada. E eu trabalhava de cozinheira, mas quando ganhei bebê, eles me dispensaram. E aí eu tentei ser ama de leite, mas me acharam magrinha, que eu não ia dar conta. Agora eu acabo de voltar da casa onde a minha filha trabalha e me garantiram um emprego, mas só para a semana que vem. Eu não como desde manhã, não tenho leite. Ele falou, então vem aqui, tem mingau e tem sopa, deixa o seu bebê comigo, que eu tenho experiência com as crianças, eu sei lidar, enquanto você come, eu fico com ele. Aí deu o mingau, deu a sopa de repolho, ela se alimentou e ele perguntou, mas você não tem nenhum casaco, nada, né? Porque está muito frio. Ela falou, eu tinha um muito bom, mas ontem mesmo eu penhorei para tentar algum dinheiro. Estou sem nada. Aí ele foi lá onde ele tinha umas roupas penduradas, achou um chale bem quentinho e deu a ela. Falou assim, escuta, toma isso aqui para te aquecer. Quando ela recebeu aquele presente, ela começou a chorar de emoção e ele ficou penalizado, foi lá embaixo da cama dele, pegou uma caixinha, tirou o dinheiro da caixinha e falou, isso aqui serve para você resgatar seu casaco. Aí ela partiu toda agradecida e ele continuou costurando suas botas, seus sapatos, olhando pela janela, até que quase no final do dia, ele viu uma senhora já de idade carregando num ombro uma sacola cheia de gravetos e na outra mão uma cestinha de maçã. Chegou perto da janela dele, ela abaixou, deixou a cesta de maçã no chão e foi pegar e trocar de ombro os gravetos, que ela estava cansada de carregar daquele lado. No que ela pôs aquela cesta no chão, um menininho de 10 para 11 anos veio correndo, pegou a maçã e ia sair correndo. Mas ela foi rápido e segurou pela manga da blusa e aí tirou o bonezinho da cabeça dele, começou a bater, puxá-lo pelos cabelos, chamando de ladrão e batendo, que ia chamar a polícia. Aí eu me caiu, viu aquilo, ele subiu desesperado aquela escada na maior correria, chegou lá e falou, senhora, não faça isso com a criança, o menino gritando que não tinha feito nada, que não pegou nada, e ela, mentiroso, você é um ladrão, vou chamar a polícia. E batendo, o Mikhail separou os dois, falou, não faz isso não,
perdoa o menino. E o menino já ia correndo, me caiu também, segurou. Falou assim, agora você peça desculpas a ela, porque eu vi quando você pegou a maçã. Aí o menino começou a chorar, pediu desculpas. E a mulher falou, meu Deus, essa juventude não tem jeito naquela época, hein, gente? No século, comecinho do século XX, esses meninos estão muito sem educação. Aí começou a falar assim, eu tenho uns netinhos, eu moro com a minha filha, mas os meus netinhos me adoram, é vovozinha para lá, vovozinha para cá. Aí o Micael, conversando, falou, perdoa o menino. E deu uma maçã, falou, olha, toma essa maçã, eu dou para você. Ela falou, o senhor está mimando demais ele. Ele falou, não, mas ele precisa. E aí começaram a conversar, ela acabou perdoando o menino. Ele falou, coitadinha, é uma criança só, né? Aí o menino viu que ela ia para o mesmo lado que ele. Falou assim, deixa que eu levo a sacola de graveto para a senhora. E foram os dois conversando, né? Aí acabou o dia. O Micael pensou, meu Deus, eu devo ter sido um velho tolo e louco. Como que eu fiquei pensando que Jesus ia me visitar hoje? Eu sou um louco mesmo. E aí terminou tudo que tinha que terminar, verificou as últimas botas, achou que o serviço estava bom, tomou banho, pegou sua lamparina, ficou lendo lá a página do Evangelho. Na hora que ele ia dormir, que ele ia pegar a página onde ele tinha marcado, deu um pé de vento e mudou a página. E ele começou a ler. E era bem esse trecho, quando vier o Filho do Homem em sua majestade. Aí ele escutou de novo, Micael, eu te visitei hoje. Ele falou, mas como, Senhor? Eu procurei o dia inteiro e não te vi. Aí ele viu sombras, ele viu o velhinho parecendo que saía da parede, o soldado russo, falando assim, sou eu, e sumiu. Daqui a pouco veio a mulher que estava com frio, com o bebezinho no colo, saiu a sombra da parede com a forma deles e disse, sou eu. E depois, por último, a velha da maçã com o menino que saiu da sombra, assim, apareceu diante dele e falou, sou eu. E sumiram. Aí ele viu escrito, quando fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então nós estamos sempre pensando que a grande finalidade da nossa existência, o fim de tudo que nós estamos aqui, é o amor. É para amar que nós aqui nascemos, né? Nós vemos no livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, o relato dele, quando os psicólogos americanos começaram a fazer regressão de memória nos adultos para chegarem à idade infantil e verem o que pensavam, como que era. Através da hipnose, eles relatavam os acontecimentos, como tinha sido a chegada deles nos seus lares como bebês, que até estranhavam muitas vezes que o pai e a mãe falavam com aquela linguagem, né, de bebê com eles. Por que será que meu pai e minha mãe estão falando desse jeito comigo? Será que eles não sabem que eu sou mais inteligente do que eles? Mas aí eles caíam no antes, para a surpresa dos psicólogos, antes de reencarnar. E a maioria dos psicólogos eram não reencarnacionistas. E eles diziam que estavam vendo que tinha um mentor do lado. E aí os psicólogos comentavam, o que ele está dizendo a você? E eles quase todos disseram a mesma coisa, está dizendo que eu estou voltando para aprender a amar. Então, o amor é a finalidade da nossa vida.
para se chegar ao ponto do exercício fraterno da caridade, é preciso muito amor. Mas quando nós vemos o amor de Deus para conosco, esse amor infinito, nós pensamos o quanto nós temos que aprender ainda. Esses dias atrás, há cerca de uma semana, só para ilustrar, numa reunião mediúnica nossa, todas as horas a gente vê quadros assim, mas nós achamos emocionante. Um espírito se comunicou, ele começou dizendo assim: flores de outono. Flores de outono. Na hora nós até pensamos no Gerson Gonçalves, tem um livro de poesias dele que chama Flores de Outono, né? Cheio de poesias do Gerson Gonçalves. Aí ele começou a contar que ele tinha uma esposa que adorava flores, que amava tanto as flores, e no outono desabrochavam tantas, era tão lindo, mas que um dia ele levou essa esposa para um jardim florido maravilhoso e a matou, para que ele pudesse ficar com uma outra mulher que, além de tudo, era mulher de um amigo dele. Ele se uniu a ela e disse assim: aí eu conheci o inferno, perdi meu amigo, tinha matado a minha esposa, que eu percebi que verdadeiramente me amava, e fiquei com uma megera que só me fazia sofrer. E aí minha vida ficou um horror, eu carregando essa culpa do que eu fiz. E chegando aqui no mundo espiritual, eu não consigo me libertar dessa culpa. Eu fico lembrando das flores de outono, do que eu fiz. E aí agora, os espíritos mentores me dizem que eu tenho que reencarnar. E que eu vou ser novamente marido daquela megera. E vou ser pai da minha esposa, ela vai ser minha filha. E eu não consigo aguentar essa ideia, eu não quero que ela seja minha filha, eu quero que ela seja minha esposa. Não aceito. Aí a doutrinadora começou a conversar com ele, né? Olha, você está ainda analisando a sua vida como um homem na Terra. Você precisa entender que você é um espírito imortal, filho de Deus, e precisa progredir para Deus. E se você tem a oportunidade de reparar o mal que você fez com o bem, amando, aceite aquilo que lhe pedem, porque vai ser a oportunidade da sua redenção, você vai se libertar dessa culpa. Aí ele começou a dizer assim: eu vou amá-la como minha filha, todos os dias da vida dela, enquanto ela estiver conosco, eu vou colocar uma rosa no seu travesseiro. Aí a doutrinadora falou: que lindo! E ele começou a chorar. Aí ele se rendeu àquilo que estavam pedindo. E depois o mentor comunicou que ele seria um pai maravilhoso. Aí nós vemos Jesus naquela passagem do Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, que merece tantas vezes a nossa leitura, já comentamos sobre ela aqui, quando Nicodemos vai até Jesus e pergunta como é que um homem já velho poderia encontrar o reino de Deus, e Jesus disse que teria que nascer de novo. Aí ele não entendeu e perguntou: mas como que um homem já velho faz para nascer de novo? Voltar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus fala assim: como doutor da lei, você analisou muitas coisas, mas você não sentiu. É preciso sentir os ensinos.
e conversou bastante ali com Nicodemos. Estavam presentes ali André, o irmão de Simão Pedro, e Tiago, o irmão de João, o apóstolo. E aí, conversando, eles entenderam o mecanismo da justiça divina e foram conversar com Jesus. Agora entendo, Senhor, o mecanismo da justiça. Sempre me perguntei por que há jovens tão belos junto de outros paralíticos e outros em estado tão miserável. Agora entendo a reparação pela reencarnação. Mas aí o Tiago fez uma pergunta, né, que passa na cabeça de muitos, mas Senhor, como fica? Porque segundo a lei de justiça e reparação dos débitos, sempre para que alguém quite o seu débito, terá que haver alguém que se endivide, provocando nele aquilo que ele fez. Antes, sempre terá que haver uma vítima e um culpado. E aí Jesus falou, não, Tiago, você está raciocinando como Nicodemos. Você tem analisado e não sentido. Não se esqueça que acima da justiça, o primeiro mandamento da lei é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho colocado o amor acima da justiça. É isso que Deus deseja. Quando ambos, vítima e verdugo, se encontram e se entendem, o amor poderá resolver todos os problemas. E é aí que nós vemos a situação desse pai que está para reencarnar e vai cuidar com tanto amor da filha, que foi a esposa que ele um dia não compreendeu e não amou o suficiente até perdê-lo e compreender o que perdeu. Então a nossa vida é um aprendizado constante de amor. Nós estamos aqui para amar, para desenvolvermos as grandes virtudes que nos são necessárias. E um dos caminhos é essa trajetória da caridade, de fazer o bem para o nosso semelhante, que é aonde está aquilo que vai nos ajudar a desenvolver esse amor e a nos trazer a serenidade, a paz, é vivenciando esse amor. É lembrando de Jesus e como ele mesmo nos disse, é preciso não apenas analisar, é preciso sentir. E nós temos repetido muitas vezes que o Espiritismo é uma dádiva, que nós, espíritos reencarnados no mundo, temos uma oportunidade maravilhosa com o conhecimento que nos foi dado e que saibamos aproveitá-lo, mas que saibamos sentir no nosso coração. Não basta a análise racional, não basta o nosso raciocínio. Precisamos sentir, precisamos amar e fazer como Chico Xavier, que foi o apóstolo, né, do amor que nós conhecemos e que vive ainda na memória de todos nós. Ele amava profundamente Jesus. Amava tanto Jesus que isso lhe deu forças para que ele passasse por todos os bullying e não se alterasse, porque hoje, meu Deus, está faltando essa religiosidade, esse amor. Os jovens necessitam desse amor. Olha só, no começo do século XX, essa história do Tolstói já falavam da juventude. É preciso trazer o amor de volta, reensinar o amor, porque não sei se
alguns viram aquele caso que aconteceu e ficou assim chocante aqui no Paraná, daquela menina do colégio Helena Colodi de Cambé, que foi assassinada por um jovem em desequilíbrio porque teve bullying. E essa menina nem tinha idade para ter feito bullying nele. Ela tinha 8 anos quando ele sofreu o bullying, que fazia anos que ele já tinha saído daquela escola. Mas correu um vídeo emocionante da mãe da menina. Não sei se vocês viram, talvez alguns tenham visto, é emocionante. Ela falando, eu acho que um dia ou 2 depois desse acontecimento, lá na frente da escola, cercada por pessoas que lá estavam em vigília, orando, ela deu uma palestra sobre o amor maravilhosa. E ela dizendo, não foi a arma que matou meu filho, minha filha, foi a falta de amor. E é verdade. Quem punha uma arma para fazer isso está com o coração sangrando por falta de amor. Então nós precisamos trazer o amor de volta. E o amor se aprende. Joana de Ângeles comenta que o amor se aprende igual você aprende a ler e escrever. E o Léo Buscaglia, que foi um pedagogo americano maravilhoso, ele já falava isso muitos e muitos anos atrás, que o amor se aprende. Ele tinha um curso de amor na faculdade. Quando ele iniciou aquele curso sobre o amor, o pessoal dava risada dele, os professores, né? Todo mundo, quantos alunos você tem lá querendo aprender sobre isso, que era uma matéria extracurricular que o reitor permitiu que ele abrisse. Que ele abriu depois que ele viu uma aluna dele, que ele achava que era extremamente promissora, ela suicidou. Ele ficou com aquilo na cabeça. Meu Deus, como é que eu não enxerguei nenhum vestígio de que isso ia acontecer? Ele olhava as redações, os relatos da menina e dizia que ela tinha um futuro promissor. O que a levara a isso? Então, ele pensou em abrir um curso sobre o amor, para que as pessoas compreendessem o amor. E aí, nossa, era zombaria em cima dele, dos outros professores, mas no final do primeiro ano tinha 100 vagas abertas para o curso, tinha mais de 200 esperando para poder abrir uma vaga e poder entrar no curso, porque todos estavam aprendendo com ele, que era um professor que vinha da região da Itália, e tinha aquela comunicação de amor, era carinhoso, diferente do que ele chamava de os saxões ali, frios, né? Ele matava o reitor de vergonha, porque toda vez que ele encontrava o reitor assim atrás do púlpito, né? Frio, ele ia lá, abraçava o reitor na frente, todo mundo quase desmanchava o reitor e o reitor, em verdade, no fim, começou a retribuir aqueles abraços. Então, nós temos que nos aproximar. Uma das coisas é o afeto, é transmitir afeto, é abraço, é carinho, voltarmos para essas situações de convivência familiar, para estabelecermos dentro dos nossos lares esse início de amor ao próximo. Graças a Deus estamos vendo muitos jovens, já comentamos isso também, tendo filhos e desejosos de que eles possam fazer uma diferença, ensinando a eles a bondade, a gentileza e o amor, porque eles estão vendo que a nossa nação anda carente disso. É preciso que amemos mais, que façamos a nossa parte, que trabalhemos no exercício da caridade, tendo como modelo o
O nosso Jesus, que por amor a nós, desceu das esferas mais sublimes, nascendo nesse mundo, passando pelas dores todas, sabendo que ia sofrer. E por amor a nós, teve essa coragem. Aí nós, analisando Jesus, vemos os cristãos do começo e pensamos assim, somos aprendizes do amor, nós temos que aprender muito ainda. Porque se formos recordar Estevão, o primeiro mártir, quando ele sucumbia sob as pedradas, estava à morte e reencontrou a sua amada Abigail, a sua irmãzinha, que tinha cerca de 18 anos, estava noiva de Saulo. Ele perguntou: com quem eu vou deixar você? Que era a única preocupação dele. Morrer, com quem a irmãzinha ficaria? E ela mostrou Saulo e disse: é o meu noivo. E ele falou assim: ele foi um grande seguidor de Moisés. Ele não conhece o Cristo. Quando ele conhecer, será um grande seguidor de Jesus. Compreendendo a ignorância e tendo amor. E nós pensamos, será que a gente estivesse no lugar ia dar conta de ser assim, de perdoar desse jeito, de compreender desse jeito? Então temos que nos analisar bastante. Por enquanto, o nosso mecanismo é o auxílio ao semelhante, é nos unirmos àqueles que fazem o bem, porque o bem faz bem, o bem nos enche de alegria na alma, o bem nos faz bem. Quantas e quantas vezes nós falamos àqueles que estão em sofrimento: entre num trabalho voluntário, faça o bem que a sua dor vai desaparecer, porque quando fazemos o bem ao próximo, é a nós que fazemos. E aí nós, por certo, ouviremos: um dia, quem sabe, quando fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Sede benditos de meu Pai, bem-vindos ao reino que vos está preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava doente, sem teto e me alojastes, estava doente e me visitastes, no cárcere me fostes ver. O Micael entendeu bem. Ele tinha sido rebelde, revoltado, mas quando ele compreendeu, ele transformou sua vida. Nós temos o Espiritismo como bênçãos, que é um lampadário de luzes para nós. E sabemos que a grande maioria de nós, espíritas, somos espíritos que tivemos essa bênção do conhecimento, porque somos extremamente racionais. Tivemos que ter um ensinamento que nos tocasse o raciocínio, para que nós pudéssemos compreender, porque senão talvez estivéssemos meio perdidos por aí, sem aceitar outras situações. Mas hoje nós temos um conhecimento, nós dizemos que sabemos, então a responsabilidade é maior para todos nós, porque estamos tendo essa oportunidade bendita de um conhecimento, mas não apenas conhecimento, tem que sentir no coração, porque aí nós teremos a capacidade de enfrentarmos os sofrimentos e as dores tranquilos, como os cristãos do passado. Eles tinham conhecimento, mas o amor por Jesus era tanto, eles sentiam tanto no seu coração, que eles continuavam amando,
apesar de todas as dores. Basta nós nos reportarmos às obras de Chico Xavier psicografadas, aqueles livros maravilhosos, né? Que nós sempre lemos, relemos e recomendamos que todos leiamos de novo 4, 5 vezes, 7 vezes, que são aqueles livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia. Quando nós lemos esses livros, eles nos dão a força interior para nós tentarmos ser como esses cristãos. Só Ave Cristo nós já lemos mais de 7 vezes. São lindos. Aí nós vemos aqueles sacrifícios. Olha a Lívia há 2000 anos, que foi rejeitada pelo marido, que na época, Emanuel Públio Lentulus, um senador romano, cheio do orgulho de Roma, e tendo visto ali, conversando com Pilatos, com a mente fervilhando das insinuações maldosas de Fúvia, que queria que ele tivesse um caso com ela, mas ela não conseguia, porque ele amava a Lívia, e tanto ela fez que ela não acreditava que podia ter alguém tão impoluto quanto a Lívia, na maldade do seu pensamento na época. Ela viu a Lívia indo pedir socorro por Jesus para Pilatos, porque sua serva Ana foi implorar que ela fosse tentar salvar Jesus. Ela foi conversar com Pilatos. E o Pilatos a levou para um local mais íntimo dele, onde ele recebia tantas mulheres já com má intenção, e ela pedindo por Jesus. Quando ela viu que não era possível, que ele disse que não era mais possível, que ele já estava sendo levado, ela saiu em prantos, e o senador a viu saindo e já imaginou tudo que a Fúvia tinha jogado na cabeça dele, que ela estava tendo um caso com Pilatos, que ela não era aquela mulher maravilhosa que ele pensava, mas não lhe deu direito. Chegando em casa, ele cortou todas as relações com ela, ela nem entendia o que tinha acontecido. Por quê? Ele não deixava nem ela falar. Falou: a partir de hoje o nosso casamento vai ser só de aparência. Nem a Flávia, a filha, que nessa época tinha mais ou menos uns 7 anos, ele não permitiu mais que ela cuidasse da menina, que ela fosse tipo uma preceptora que desse palpite na educação da menina. Isolou a Lívia. Mas o coração que ama, ama sempre, não importa o que aconteça. Ela o amou desse jeito quase 25 anos. Até que ela foi presa, nós todos conhecemos a história, só uma rememoração. Quando ela estava dentro de uma catacumba em prece, ouvindo um cristão, e os romanos chegaram e levaram todos prisioneiros. E ali, prisioneira, ela conversando com a Ana, falou: Ana, a vida inteira eu fui infeliz. Como Patrícia, deixa eu morrer como uma serva, troca de roupa comigo. E a Ana não teve como dizer não, agora envergonhada, porque ela se sentia pequena diante de Lívia, aceitou trocar de roupa, a Lívia como serva e ela como a Patrícia. Aí nós vemos depois da história, os soldados soltaram a Patrícia, que não queriam problemas. E a Lívia, como serva, foi conduzida ao sacrifício no Coliseu, morrendo com os leões. E nisso, o Públio Lentulus já conhecia a história toda, porque a Fúvia havia se convertido finalmente ao cristianismo, estando à beira da morte, chamou e contou a verdade. E aí ele ficou criando aqueles sonhos, queria ajoelhar nos pés da Lívia, ia pedir perdão, que
ia fazer de tudo para que ela pudesse ser feliz novamente ao lado dele. E quando ele viu, era tarde. Não conseguiu. Nós vemos aquela música, né, do Cabete, Eu Te Perdoo Porque Te Amo, né, que eles cantam tanto. Então são grandes exemplos do amor de quem já conquistou, que nada tira do coração. E se nós estamos nesse caminho, nós estamos indo bem, que nada tire de nós o amor, nenhum sofrimento, nenhuma dor, que nós nos embasemos em Jesus, sempre, nosso modelo e guia. E quando as dores se tornarem mais intensas, lembremos dele com todo o seu amor, lembremos do nosso Estevão, lembremos desses cristãos do começo, de Lívia, de Célia, que está lá nos 50 anos depois, do Quinto Varro, né, que lá no Ave Cristo poderia não ter nem mais morado na terra. Seu amigo Cláudio, um espírito superior, lhe diz que ele podia escolher em que mundo ele poderia viver, porque ele foi cristão em muitas vidas, não precisava mais voltar à terra. Mas ele implorou que ele tinha que voltar por causa do seu filho Tassiano, que ele tanto amava e encontrava-se perdido, ainda não cristão. Ele queria tornar o filho cristão e morreu por causa desse filho, numa perseguição. Tassiano foi o responsável e ele morreu amando esse filho. E voltou de novo com o Quinto Celso, o menininho que finalmente, naquele período de 100 anos que o Cláudio lhe tinha dado, conseguiu transformar o pai para o cristianismo. Então, é o nosso exemplo de amor que conta, não é? A velha situação de que o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Que nós continuemos a amar sempre, porque as dores estão se exacerbando. Nossa, todo mundo com uma dor e um sofrimento. Alguém, um problema, um parente, meu Deus, todos quase. Na nossa casa mesmo, ontem nós estávamos lá reunidos montando as sacolas e um orador muito querido que sempre fala lá, fazia tempo que ele não ia, porque ele tinha arrumado um trabalho que estava obstaculizando as palestras dele, aí ele voltou a falar, conseguiu um outro emprego como autônomo, que aí não vai limitá-lo. Ele chegou ontem lá, falou, mas cadê os outros, né? Eram uns poucos lá. Aí nós tivemos, um está com um pai que teve um problema gravíssimo, acabou de ser liberado do hospital, ele está 16 horas cuidando do pai, nem fica quase na casa dele. A mulher dele está cuidando da mãe, que tem problemas, e todo mundo com parente. A outra voluntária teve que ir para Curitiba para cuidar dos parentes, que ela que cuida de todo mundo, e assim foi, todo mundo com alguma coisa, acudindo a alguém em sofrimento. Mas quando é só físico, ainda é bom, né? Porque são problemas físicos, mas quando o problema é emocional, moral, é muito mais difícil ser enfrentado. E aí a gente diz, se nós tivermos amor, venceremos tudo. E que Deus nos abençoe, que a gente se proponha a viver esse amor para aproveitarmos essa nossa encarnação e um dia, quando sairmos daqui, sairmos em paz, com a consciência tranquila, e quem sabe ouvindo aquela voz, quando fizeste isso a um dos mais pequenos,